Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Viviane, da Accenture. Esse é o Sérgio. Oi, boa tarde, pessoal. Sou o Sérgio Faria, da Accenture, Liquid Studio São Paulo. A Accenture é uma empresa de consultoria em estratégia, gestão e tecnologia, né? A gente tem trabalhado cada vez mais inovando e trazendo o que há de mais, vamos dizer, interessante, né, nas tecnologias para trazer aplicações para os negócios dos nossos clientes em diversas indústrias, né? E blockchain é um assunto especificamente que a gente tem dedicado aí bastante esforço, bastante expertise do nosso time, né, no desenvolvimento de soluções. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho do que a gente tem desenvolvido, que a gente tem trabalhado, tanto com clientes como internamente para nosso consumo próprio. Tá? E a gente trabalha nessa rede desenvolvendo o nosso time, trabalha em parceria com universidades e com a nossa estrutura global de especialistas no mundo. Então, falar um pouquinho de blockchain. Então, mais do que uma grande tecnologia e que é pensando aí em disruptivo, todo mundo sempre pensa em tecnologia, né? O blockchain, mais do que uma tecnologia, é uma aplicação. A gente precisa pensar nele, em como ele transforma o negócio. Então, algumas palestras aqui antes, né, tocaram muito nesse tema. E aí, o que a gente quer trazer aqui o blockchain ele tem um papel de trazer mais velocidade para as operações, mais transparência e uma característica forte dele é de trazer confiança para os processos, né? Então, o Sérgio pode contar um pouquinho aí da visão. Hoje todo mundo olha para blockchain da seguinte forma: nossa, é o que vem agora, é o top da tecnologia, e até mas é importante a gente olhar também que não serve para tudo, né? E também você precisa entender se você não está pegando um canhão para matar mosca, né? E para isso é interessante você olhar para alguns pré-requisitos. Alguns já foram falados aqui, vou complementar um pouco. Claro, confiabilidade, quando alguém pensa em blockchain, pensa em confiabilidade. Então, quando você vai procurar algo que envolva blockchain, é interessante, um dos pré-requisitos é olhar se você precisa de confiabilidade. Se você vai transacionar ativos, também é um dos pré-requisitos a serem examinados. Outro, se você precisa de resistência, né? Se você precisa que, quando a cadeia for quebrada, ela se auto-reequilibre, que o ecossistema se autorregule. De que maneira? Bom, é o que acontece lá nas criptomoedas, né? Quando alguém transaciona algo que ela não tem, o próprio sistema fala, diz, não, alguém está tentando burlar o sistema e nós vamos excluir isso daqui porque não faz sentido e aquela transação é eliminada, né? Você precisa verificar também que você precisa de uma infraestrutura e que todos os stakeholders que vão ser envolvidos nisso tudo, eles precisam também ter a sua própria infraestrutura. Vamos dizer, ao grosso modo, né, de uma forma bem simples, bem básica, o Ledger vai estar no meu computador ou no meu nó, vai estar no da Viviane, vai estar no de cada um que estiver envolvido. E cada um de nós tem que estar disposto a pagar por essa infraestrutura que nós pretendemos colocar o Ledger, colocar o blockchain, colocar tudo isso, tá? São pré-requisitos que são importantes que a gente olhe, porque quando a gente fala assim, a confiabilidade, imutabilidade, está registrado, ninguém muda, né? Todo mundo acha interessante. Mas vamos analisar com bastante calma para ver se realmente o que nós precisamos é blockchain. Isso, uma grande preocupação é que não seja uma aplicação de tecnologia pela tecnologia, né? Para não entrar naquele velho problema de que você faz um investimento grande, pesado, e que depois não tem um resultado para o seu negócio. Então, um dos objetivos aqui que a gente vê de aplicação dessa tecnologia é justamente em conseguir integrar diversas partes, conseguir integrar um ecossistema que participa no desenvolvimento de atividades de uma cadeia de valor. E é nessa linha que a gente vai mostrar alguns dos casos que a gente desenvolveu. Então, aqui, pegando um pouco, né, da cadeia de valor aí de óleo e gás, a gente vai lá desde o upstream até chegar no abastecimento e nos postos, né, de gasolina.
e que a gente tem um contexto, um ecossistema muito rico, né? A gente tem desde parceiros, tem fornecedores, e aí fornecedores de perfuração, fornecedores EPCistas, também tem outros fornecedores, enfim, todos os envolvidos nesse processo, e que tem toda uma preocupação, um controle, né? E de questões financeiras, pagamentos, quando tem contratos que precisam ter algum nível de reporte de um lado para o outro e mostrar valores e benefícios, resultados alcançados aí com as suas atividades operacionais. E aí o que a gente entende é que o blockchain ele viabiliza esse encontro, né, dessas empresas, desse ecossistema na execução desses processos, trazendo maior transparência e viabilizando a conectividade entre esses diversos meios. O que acontece é ainda um grande desafio, né? A gente fala muito em blockchain e eu gostei de pegar até uma carona aí em algumas das palestras que a gente ouviu antes. É o benefício de como o desafio de como eu faço para capturar a informação que vai me alimentar esse blockchain. Porque é muito fácil dizer que é mais um sistema de informação, né? E que eu vou ter muita informação que eu preciso colocar e que eu vou precisar consumir e utilizar depois para tomada de decisão. Mas como é que essa informação vai parar lá? E aí a indústria 4.0, são todas essas novas tecnologias que também ajudam a viabilizar essa coleta de informações e disponibilizar essa visão completa da cadeia para tomada de decisão. Aqui tem algumas aplicações, então a gente fala muito do blockchain para resolver problemas com pagamentos, então quando você tem várias partes e todos entendem da mesma forma o que foi pago, o que não foi, a prestação de contas em relação àquele processo. Também vem para ajudar a resolver, né, ou mitigar aí altos riscos de penalização civil, quando você está falando em obras, quando você está falando em processos operacionais. Roubo de combustível, também tem algumas aplicações que ajudam a gente a mitigar esse problema. Problemas de reconciliação, e aí a gente vai mostrar aqui um caso especificamente de reconciliação contábil em contratos de parcerias e contratos de partilha de produção. Fraude em documentação, então a gente está falando muito em medições contratuais, toda aquela documentação que precisa ser apresentada, se ela é válida, se não é, se ela está autenticada e é reconhecida por todas as partes que participam daquele processo, e a questão de lentidão mesmo, né, em relação ao processo. Então, quando a gente tem muitas partes envolvidas, muita documentação, muito processo a ser analisado, o que a gente entende é que o fato de estar possibilitando uma colaboração entre todas essas partes e todos tendo uma mesma visão, a mesma versão daquela verdade, né, é possível dar um ganho de agilidade aí no processo todo de tomada de decisão e controle, rastreabilidade da cadeia produtiva. Então, aqui é um pouco mais de detalhe, fazendo o link, então, dos projetos, ou enfim, dos casos que a gente vai contar. E aí o Sérgio tem um pouco para falar para a gente sobre um caso que a gente fez especificamente para consumo da Accenture nas suas operações de back-office, que a gente presta serviços para clientes e que a gente faz controles desses contratos, incluindo bônus, penalidade, e tem todo um processo de prestação de contas aí bastante complexo. Bom, então aí o que aconteceu? Chegou para a gente uma das nossas áreas de gestão de contratos, né, de back-office, e cabe aqui um pouquinho de história e o que o pessoal disse, olha, nosso problema é o seguinte, nós geramos os indicadores todos os meses, para calcular esses indicadores existem regras, é uma quantidade grande, tem clientes que têm mais de 30, 40 indicadores diferentes, cada um com as suas particularidades, com as suas regras, né, são diversos clientes, e nós calculamos, geramos esses indicadores, mandamos para os clientes via e-mail, seus gestores aprovam, nos devolvem via e-mail, com base neles, nós fazemos as devidas, o faturamento ou reduções, o que tiver que ser feito referente àquele contrato. Bom, qual que é o problema disso? Além da morosidade, da perda de informações, né, da dificuldade para se resgatar essa informação, um gestor muda, uma auditoria acontece, alguém quer resgatar como foi gerado aqueles indicadores há 3 meses atrás, 4 meses, 6 meses,
quais as regras utilizadas, qual foi a base de dados, e aí tudo isso eram problemas que demandavam tempo, demandavam dificuldades e discussões tanto com os gestores da Accenture quanto do cliente, e aí nós propusemos algo que fosse trazer confiabilidade, rapidez, velocidade para a Accenture e para os próprios clientes. Criamos lá uma solução utilizando o blockchain. Nós utilizamos, aí entrando um pouco mais no técnico, Hyperledger, né? E criamos uma API, construímos três assets, já resolveu o nosso problema, e a gente transacionava esses assets entre Accenture e cliente, apenas trocando o dono, apenas trocando o owner do asset. Por que eu estou entrando nesse lado técnico, gente? Porque isso deixa muito aberto. Eu poderia criar outros tantos assets diferentes. Eu criava um que eram regras, outro que eram indicadores gerados e outro que era o report. O que era o report? O report era a junção de regras utilizadas para calcular aquele indicador, o próprio indicador calculado com a sua respectiva base de dados e observações, né? E as aprovações que eram feitas sobre esses assets aí. Eu poderia criar outros tantos que eu quisesse para outros tipos de contrato. Bom, e aí nós criamos essa aplicação baseada em blockchain, que fazia o quê? Basicamente, as regras geradas e acordadas com o cliente lá no contrato, lá quando o contrato foi assinado ou quando houve algum aditivo, era feito um upload para dentro da aplicação. Essas regras eram enviadas para aprovação do gestor por parte do cliente. O gestor aprovava isso daí. Esse registro, essa transação com as regras criptografadas e a devida aprovação ficavam registradas lá no blockchain. Depois, mês a mês, eram gerados os indicadores e também subia para a aplicação. Depois gerava um reporte fazendo a junção das regras aprovadas com os indicadores gerados e observações, descontos, etc. Isso era submetido à aprovação. O cliente pode consultar, pode fazer download disso, pode verificar outros meses anteriores que ele queira, não se perde mais a informação, não precisa pedir para ninguém gerar essa informação, não precisa voltar à base. E a gente teve um grande ganho, né? A gente já experimentou esse processo com workflow tradicional, além de e-mails, e, de fato, a gente teve um grande ganho por conseguir integrar várias partes diferentes naquela definição, naquela tomada de decisão. Então, alguns desses contratos têm não só nossos clientes, mas tem fornecedores, parceiros nossos também, e essa informação começou a ficar transparente para todos esses envolvidos. E revisões de SLAs para penalidades e bônus, que às vezes demoravam 15, 20 dias de discussão numa medição mensal, então quase o mês inteiro só discutindo esse tipo de negociação, a gente conseguiu encurtar em bastante tempo por ter todo mundo nas mesmas bases e participando de todo o processo, cada um em seu respectivo nó e tendo um monitoramento em cada etapa adequada do processo. E aí, um outro caso que a gente tem aqui foi uma patente que a gente criou, e aí especificamente para um processo de frete, né, na indústria de óleo e gás, e nesse processo a gente viu todo o rastreamento, verificação e pagamento de contratos de frotas. Então, era toda a frota necessária para poder fazer a distribuição aí do produto, né, de óleo e gás, enfim, que sai das refinarias e vai direto para os postos. A gente fez todo esse monitoramento e aí com essa integração, com essa visão de internet das coisas, o rastreamento usando outras tecnologias que viabilizaram que a gente tivesse a informação capturada, integrada e disponível para todos os envolvidos na cadeia nesse processo de gestão dos fretes. Um outro caso que a gente tem aqui também é esse de contabilidade de contratos de parceria e de contratos de partilha. A gente fez 2 pilotos, né, esses a gente desenvolveu com operadoras de óleo e gás,
E, basicamente, nesses contratos, o que a gente viu foi uma definição de todos os padrões relacionados àqueles contratos, usando a tecnologia de smart contracts, tendo toda a visão do que era esperado de divisão de custos, como fazer essa contabilidade, o que era esperado de operadores e não operadores, como é o processo de aprovação e também o reporte da produção que aquele operador tem depois na fase de operação. E aí estão os nossos contatos. Se vocês quiserem mais detalhes, também que compartilhe material, é só mandar um e-mail e a gente entra em contato. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigado.